Célio, sempre que a gente escuta falar em política, ou as pessoas a falarem em política, muita gente diz a seguinte frase: eu não gosto de política, eu detesto política. Mas aí quando vai se aproximando o pleito, quando vai se aproximando o processo eleitoral, é o assunto que não sai da boca das pessoas, né? E esse período em que a gente está, de definições de pré-candidaturas, de definições de chapas, daqui até as convenções, muita coisa ainda vai rolar, muita coisa para acontecer. E eu queria que você falasse aí a respeito do que você está vendo nesse processo eleitoral, que para muitos profissionais de imprensa, até para a própria classe política, está sendo um ano atípico. Dizia-se que muitas definições aconteceriam, ou pelo menos as costuras para as definições aconteciam costumeiramente após o carnaval. Esse ano, nós tivemos alguns acontecimentos da política, lançamentos de pré-candidaturas e etc., antes do carnaval. E eu queria que você fizesse aí uma análise rápida sobre isso, sobre tudo isso. De fato, nós estamos assistindo nos últimos dias o desenrolar de articulações da parte dos pré-candidatos, dos partidos, e tudo isso depois de um pouco mais de clareza com relação às regras eleitorais das eleições desse ano. Você sabe que o Brasil é um país que tem uma justiça eleitoral especializada, mas a legislação, obviamente, é feita pelo Congresso e a cada pleito as normas são alteradas. Há uma espécie de insegurança jurídica devido a essas inovações legislativas que os senadores e deputados produzem a cada período eleitoral. E o mais recente agora, desse modelo que temos aqui no Brasil, de tanta mexida na lei, foi o surgimento das federações partidárias, ainda tendo que o judiciário se manifestar sobre a constitucionalidade ou não e definir prazo. Aliás, um prazo que deixa muita gente no escuro, porque as filiações devem ser 6 meses, ou pelo menos até 6 meses antes do pleito. No caso, as eleições vão se dar no dia 2 de outubro, e nós temos até o dia 2 de abril para filiação de quem deseja postular cargo eletivo. Ao passo em que o prazo para as federações partidárias vai até o final do mês de maio. Então, muita gente poderá ser surpreendida por uma decisão da instância nacional do seu partido tocante à federação. Estou citando isso aqui para exemplificar a dificuldade que se tem para se chegar a definições nesse quadro tão tumultuado, vamos dizer assim, em razão dessas mudanças na legislação eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo está buscando chegar a um denominador comum e ter uma definição, porque daqui a pouco tempo a gente vai ter a pré-campanha. Aliás, muita gente já está em pré-campanha. O período de campanha, propriamente dito, está mais curto, desde as eleições de 18, apenas metade do tempo que se tinha antes, então a pré-campanha se reveste de muita importância nesse tipo de conjuntura. Já que você falou aí em pré-campanha, você já está, Célio, em pré-campanha? A gente tem visto aí nas redes sociais, tem visto você fazendo aí movimentos, reuniões, levado para as pessoas seu nome como uma das opções para esse pleito de 2022? Veja, o que aconteceu exatamente foi o seguinte: nós fizemos uma reunião na quinta-feira passada, em que participaram muitos companheiros, muitas companheiras que caminham politicamente do nosso lado, para fazer exatamente uma consulta, uma avaliação do cenário e ouvir as pessoas. Eu sou secretário do Orçamento Democrático do Estado e, caso pretenda disputar as eleições, tenho de, até o início de abril, deixar a gestão em observância ao que determina a lei eleitoral. E para que eu possa ter uma decisão dessa magnitude, eu preciso consultar as pessoas. Eu, Michele, gosto de fazer política de forma coletiva. Não tenho jamais a pretensão e terei de decidir as coisas sozinho, de forma unilateral. Por isso que ali nós reunimos mais de 200 pessoas
para saber o que efetivamente elas pensam desse momento político. E eu recebi a indicação dessas companheiras e desses companheiros para que possa disputar mais uma vez um mandato de deputado estadual. Ouvi de forma muito serena e cautelosa essas manifestações, mas elas não são por si só suficientes para que eu possa tomar essa decisão. Eu estou dialogando também com o partido em nível do Estado, que estou retornando ao PSB, e dialogando com o governador João Azevedo e com outros setores que são importantes nesse processo de definição. O presidente do partido no Estado, Gervásio Maia, que inclusive foi votado por mim em Guarabira e por companheiros e companheiras nas eleições de 2018, fez o convite para que eu regresse à legenda. É o caminho natural que eu vou adotar, mas eu não tenho ainda uma definição exata se vou ou não disputar. Eu quero exaurir, eu quero dialogar bastante para que a gente possa ter uma decisão madura, mas ela vai se dar, obviamente, que nos próximos dias, porque o prazo meu, em particular, vai até o comecinho de abril e essa definição tem de acontecer. Se, eventualmente, nós chegarmos à definição, à consumação desse processo com a pré-candidatura estabelecida, aí, claro que eu vou fazer esse anúncio para Guarabira, para toda a região, para o Estado, e, a partir disso, me dedicar às atividades de pré-campanha, dialogando sempre com a população, em busca da consolidação de ideias, de contribuições que nós poderemos dar nesse cenário, não apenas a Paraíba, mas especialmente aqui a nossa região. Célio, deputado estadual Ranieri Paulino, 99% de chance no próximo dia 10, vai lançar sua pré-candidatura a deputado federal por Guarabira. E aí deixando um vácuo, uma lacuna muito grande, ou seja, muitos votos soltos para deputado estadual aqui na nossa cidade. Vislumbrando aí esse cenário que você se prepara para ser pré-candidato, o deputado Ranieri vai lançar 99% de chance de lançar sua pré-candidatura dia 10. Depois disso, você tem data marcada também para lançar a sua pré-candidatura a deputado estadual? De fato, com a decisão do deputado Ranieri Paulino de postular uma cadeira na Câmara Federal, nós vamos ter um vácuo político aqui. Porque, se você observar, eu obtive 3.800 votos arredondados em 2018 em Guarabira e o deputado Ranieri arredondados 7.500. Então, estamos falando da votação dele e da minha, de algo em torno de 11.300 votos. É uma parcela bem expressiva da votação de deputado estadual da última eleição em Guarabira. Ele concorrendo a federal, obviamente que se abre um espaço enorme, considerável, aqui na cidade. E o importante também é colocar e ouvir manifestações do tipo que tenho recebido de companheiros e de companheiras, que a cidade não pode perder representação. Guarabira, historicamente, teve 2 deputados estaduais, tanto é que, nesses últimos mandatos, nós tivemos o deputado Ranieri na Assembleia, como temos ainda, obviamente, o mandato dele vai até o começo, até o final de janeiro do ano que vem, e, do outro lado, a deputada Camila Toscano, essa cadeira que já foi também da ex-prefeita Léa, do saudoso Zenóbio Toscano. Então, é algo que nós devemos refletir, e isso também eu tenho avaliado aqui nas minhas apreciações. O fato de que Guarabira não pode perder representatividade. Nós não podemos regredir nesse sentido, porque quanto mais tivermos força política através de mandato eletivo, mais a cidade terá condição de desenvolver-se, porque faz muita diferença você ter um deputado defendendo os interesses de uma cidade, de uma região, principalmente alguém que conheça e viva a realidade da cidade e da região. Eu considero isso imprescindível. Então, estou avaliando exatamente também a partir dessa ótica para tomar uma decisão um pouco mais à frente. Pelo que eu tenho de informação, dia 10 vai ser o anúncio do deputado Ranieri Paulino, que a essa altura, ao que parece, está consolidada a sua ideia de ir para a federal. Eu, particularmente, não tenho um prazo estipulado, mas tão logo eu tenho uma definição, depois desses entendimentos,
eu vou revelar a Guarabira. Agora, uma coisa é certa, terá de ser ainda nesse mês de março. Falou aí que em 2018 votou no deputado Gervásio Maia. 2022, vota também no deputado Gervásio Maia, que mais uma vez concorre a uma vaga na Câmara Federal, ou fica com essa candidatura genuína aqui de Guarabira, e que é legítima, essa candidatura do deputado Ranieri Paulino, que, ao que tudo indica, vai disputar uma vaga na Câmara Federal. Michele, eu tenho uma relação muito boa com o deputado Gervásio Maia, de ordem pessoal, inclusive, um respeito mútuo, e obviamente que nós votamos nele aqui em 2018, conseguimos fazer uma boa campanha, ele obteve quase 2.200 votos, num cenário em que havia muitas candidaturas a deputado federal, inclusive também da terra, como era o caso do advogado Bruno Deril. E agora, para 2022, sinceramente, eu não tenho uma definição, nem também haverei de tomá-la sozinho. Primeiro, eu estou nesse processo de escuta, de avaliação da possível candidatura a deputado estadual. Uma vez vencida, superada essa etapa, eu vou me dedicar a tratar desse cenário para deputado federal. Porque também, se eu me colocar como pré-candidato a deputado estadual, deverei ser sondado, procurado por alguns interessados, a exemplo do próprio deputado Ranieri Paulino, caso ele vá realmente para federal, como se apresenta, e o deputado Gervásio Maia e outros nomes que terão interesse em manter esse diálogo. Há poucos dias também recebi uma mensagem do vereador Renato, que tem colocado publicamente sua pretensão de ir para a federal, dizendo que tinha interesse em conversar pessoalmente, mas é algo que eu vou me dedicar num outro momento. Agora, em março, é tempo de a gente amadurecer a ideia de ir para deputado estadual, se ela vai se confirmar, se concretizar ou não. Depois disso, é que a gente começa a pensar na parceria para deputado federal, seja em Guarabira ou nas cidades da região. Seu foco está sendo, então, fazer visitas, conversar, ouvir amigos e captar possíveis apoios. Nesse momento, eu tenho dito, eu sou mais ouvidos, porque é importante a gente ir ouvindo cada pessoa, cada segmento, cada amigo, juntando as peças para chegar à decisão. Eu tenho muita cautela com relação a isso, porque uma candidatura é algo sério. Depois que você decide, tem que ir até o final, seja para ganhar, para perder, enfim, sem ter receio do resultado. Em 2018, por exemplo, eu hesitei muito e fui o último a admitir que poderia ser candidato depois de manifestações reiteradas de companheiros de partido, de pessoas que não tinham vivência na política, mas que me conheciam e que estimulavam a disputar o mandato. E fui candidato até o final, alcancei, no geral, 8.200 votos na Paraíba, cheguei a ser votado em mais de 100 cidades, aqui em Guarabira foram 3.800, uma disputa em que tínhamos aqui a deputada Camila, o deputado Ranieri, mas eu fiquei na terceira posição. E o mais importante, passadas as eleições, continuei a ser o mesmo, a fazer as mesmas coisas, a morar em Guarabira, a fazer feira aqui, cortar o cabelo, visitar os amigos, atuar em defesa da cidade e participar da gestão, ao lado do governador João Azevedo, e dessas conquistas todas que Guarabira e região têm visto, experimentado nesses últimos tempos. Célio, você está se sentindo muito mais motivado agora para enfrentar uma candidatura, muito mais do que em 2018? Já visto que você ganhou experiência, né? Além de todos esses votos aí, mais de 8.000 votos em toda a Paraíba, sendo votado em mais de 100 municípios, e, sem dúvida alguma, ganhou muita experiência. Com toda certeza. Eu hoje me sinto mais preparado, mais maduro, a partir dessa experiência nova do orçamento democrático, em que pude andar mais ainda pela Paraíba. Eu já conhecia bem o Estado, porque atuei na comunicação e também em campanhas eleitorais, mas no orçamento democrático eu pude dialogar mais com os movimentos sociais, com setores que normalmente não são ouvidos pelos governos, diferentemente do governo da Paraíba, que busca essa interação com segmentos de várias partes, que têm pautas diversas, e eu pude também desenvolver um pouco mais da minha habilidade, do meu conhecimento na condição de gestor, já que estou à frente da secretaria. E algo também que eu reputo diferenciado para esse ano
é que nós lutamos durante esses pouco mais de 3 anos da gestão do governador João Azevedo por benefícios que se concretizaram ou estão se concretizando em Guarabira e região. Eu posso citar, por exemplo, a emblemática estrada e a travessia urbana também do distrito de Cachoeira dos Guedes, uma obra que muita gente duvidava de sua realização, mas que nós mobilizamos a população, sensibilizamos o governador João Azevedo, e ela está pronta e de boa qualidade, com investimento de R$ 3.200.000. O Centro de Treinamento de Esportes Olímpicos e Paralímpicos, uma obra extraordinária, está virando realidade. Foi lá em 2018, quando eu sugeri, numa plenária na CESP, aqui em Guarabira, com a juventude, ao então pré-candidato a governador João Azevedo, essa obra, porque considero muito importante para a juventude, para as crianças, para as pessoas da melhor idade. É um equipamento que vai revelar talentos, que vai permitir a prática de atividade física para cuidar da saúde da população, vai permitir a interação entre as pessoas, e o governador inseriu em seu programa de governo essa ideia, e agora o projeto executivo já está pronto. Ele havia anunciado que realizaria a obra esse ano. Na audiência última do Orçamento Democrático para a região, que se deu em julho passado, e nos próximos dias o governador deve lançar o edital de licitação para que se tenha a contratação da empresa que vai construir esse equipamento inédito em Guarabira e região. Temos o caso da reforma e ampliação do Hospital Regional, que será de R$ 24 milhões, cuja licitação está em andamento. Também tem a nossa participação. Afora as reformas de escola, como é o caso da José Soares de Carvalho, onde o governo investiu R$ 5 milhões. O caso do Antenor Navarro, você lembra muito bem que a imprensa, a população cobravam muito e a escola ficou novinha em folha, e tantas outras coisas que eu poderia aqui citar, que nós conseguimos avançar com a minha participação e tendo a liderança, a determinação do governador João Azevedo. Então, esse conjunto todo faz com que a gente tenha mais condição para fazer o debate e se colocar como opção em Guarabira e região. Voltando a dizer que é uma decisão ainda que está sendo amadurecida. Ou seja, você não definiu ainda se vai, de fato, enfrentar esse pleito eleitoral, essa campanha. Célio, algum impedimento na justiça? Eu digo isso porque muitas conversas de bastidores, acredito que pessoalmente também você deva já ter sido indagado em relação a isso, e ao mesmo passo a gente diz, mas se pode ser candidato em 2018, o que o impediria agora em 2022? Não tenho absolutamente nenhum impedimento de ordem jurídica e, portanto, estou completamente apto a disputar. Eu sei até que alguns adversários políticos gostariam que eu tivesse, porque sabem que eu tenho coragem de fazer o debate e de apontar as verdades no momento da campanha eleitoral. Mas eles podem ficar tranquilos com relação a isso, que se essa fosse a questão, não impediria jamais de eu concorrer. É uma decisão meramente política a ser tomada, se vou ou não vou disputar, e tomada, volto a dizer, de forma coletiva, mas juridicamente tudo nos trinques, como se diz aqui entre nós. Muito bem, então se prepare, viu? Você falou aí debate, se prepare para os debates, e com certeza a TV Mídia, com todo o cuidado da nossa equipe, vamos preparar um grande debate, um cenário para que esses candidatos possam levar ao maior público possível as suas propostas, as suas intenções em relação especificamente à nossa cidade. Se prepare então. Essa notícia que você me dá é um ponto a mais aqui para a minha decisão de concorrer. Célio, em relação ao cenário estadual, até bem pouco tempo, o único candidato ou pré-candidato era o governador João Azevedo. Esse cenário deu uma modificada, deu uma leve sacudida, pelo menos essa é a minha impressão, com a pré-candidatura do deputado federal Pedro Cunha Lima, que vai concorrer ao governo do estado. Depois disso, antes do carnaval, teve o lançamento aí da pré-candidatura do senador veneziano pelo MDB, um partido que a gente sabe da musculatura que tem, da força que tem, e aí eu queria que você fizesse aí uma avaliação desse cenário. Inclusive, poderemos ter novos nomes, outros nomes aí lançados, concorrendo ao Palácio da Redenção.
Michele, eu sempre, nas minhas análises, levo em consideração o sentimento da população. Uma eleição de governador, de prefeito, quando disputa a reeleição, tem, via de regra, um caráter de plebiscito. As pessoas vão às urnas para dizer se estão satisfeitas ou não com aquele governo e com aquele governante. No caso da Paraíba, aonde a gente passa, aonde a gente vai, percebe que há um sentimento positivo com relação à gestão do governador João Azevedo. O povo reconhece, em sua grande maioria, que ele é um homem decente, que é um gestor dedicado, que governa com firmeza, ao mesmo tempo ouvindo bastante, que enfrentou crises várias durante esses 3 anos e poucos meses de governo, a exemplo dessa pandemia, mas que soube atravessar essas turbulências e fazer com que o Estado não parasse, muito pelo contrário, manteve e ampliou as obras, os investimentos. A Paraíba está equilibrada fiscal e financeiramente como nunca esteve em toda a sua história. Recebeu uma premiação nacional da Fundação Getúlio Vargas devido à qualidade do ensino que ofereceu remotamente durante a pandemia aos seus alunos. A Paraíba cuidou e está cuidando da segurança alimentar. Guarabira é um exemplo disso, que recebeu um restaurante popular e os programas Prato Cheio está na mesa. Temos também um reconhecimento do IPEA, que é uma entidade, um órgão nacional com relação ao enfrentamento da pandemia, que a Paraíba seguiu as recomendações da ciência. Aqui não aconteceu colapso de leitos, todo mundo que precisou da assistência recebeu e continua a receber. Em várias e várias áreas nós temos investimentos. É o caso, por exemplo, das estradas aqui na região. Nós temos obra de pavimentação asfáltica ali em Araruna, indo até o Parque Estadual da Pedra da Boca, entre Pilões e Borborema, de Arara a Serraria. Começamos agora as obras de restauração de Guarabira até Belém. Somam investimentos de 9 milhões e 100 mil reais, afora tantas e tantas outras coisas. E agora, em março, o governador vai lançar mais um pacote de obras na casa de R$ 1 bilhão, que vão conter obras de estrada, creches, uma grande adutora aqui para a região no valor de 100 milhões de reais, sem se falar em tudo aquilo que já foi feito. Então, esse conjunto todo leva o paraibano a perceber que o governo está no caminho certo, que a Paraíba tem que caminhar para frente. E isso é que vai ser preponderante na hora da decisão do voto. Do contrário, o eleitor mudaria. Os candidatos, eles estão surgindo e vão surgir mais, provavelmente. Alguns talvez não se sustentem até o período de registro de candidatura, desistam, fiquem pelo caminho. Isso é algo que a gente vai saber lá na frente. Mas o fundamental é o que esses candidatos de oposição vão dizer à Paraíba. O que é que eles vão colocar de alternativa? A população está de olho nisso. Ser candidato sem ter uma proposta, sem ter uma clareza, sem dizer o que é que pode ser melhorado, por que é que a Paraíba está bem ou não está, é preciso que se tenha isso. E até agora eu vi muita gente falando em candidatura, mas proposta eu não vi nenhuma. Enquanto isso, o governador está trabalhando dia e noite, melhorando o Estado, e na hora certa, quando ele apresentar a prestação de contas dele na campanha e fizer a comparação com os que estão se colocando como opção ao governo, tenho certeza de que o paraibano vai reconduzir o governador João ao Palácio da Redenção. Sem dúvida, sem dúvida. 8h51, Célio, para a gente encerrar, o que é que vai ser preponderante no cenário político aqui de Guarabira, por exemplo, com essa saída do deputado Ranieri, que não vai postular mais uma cadeira na Assembleia Legislativa, está pensando numa representação para deputado federal, e aí vão sobrar muitos votos. O que é que vai ser preponderante para você conseguir ampliar a sua votação de 2018 e brigar de igual para igual com a deputada estadual Camila Toscano, que a gente sabe da musculatura política que ela tem um sobrenome muito forte e uma tradição na política local? Se eu decidir pela pré-candidatura e mais na frente pela candidatura a deputado estadual, não terei dificuldade de fazer esse debate. E vou pedir, nesse cenário, à população de Guarabira que faça apenas uma avaliação. O que foi que a deputada até hoje conseguiu para a cidade e para a região e o que foi que eu, sem mandato, consegui.
Se fizer essa avaliação, e ela não exige muito, a população vai chegar à conclusão de que ela tem hoje um deputado sem mandato, que sou eu, e tem uma deputada com mandato que, porém, não tem correspondido às expectativas da população. É preciso que se diga isso. O que é que chegou para Guarabira? O que foi que melhorou na vida das pessoas a partir da ação da deputada estadual Camila Toscano? Eu, particularmente, desconheço. Ela vai com um discurso cansado para essa eleição? Um discurso vazio, porque o parlamentar tem de legislar, obviamente, tem de fiscalizar, mas tem que ser um articulador também de investimentos para a sua região. Você observa que há muitos parlamentares que são votados aqui em Guarabira, no campo federal, por exemplo, e até mesmo ligados ao prefeito da cidade, a deputada, e quando eles chegam por aqui ou divulgam alguma coisa, falam sempre na destinação das emendas, o que conseguiram para isso, para aquilo outro. Vejam, é exatamente isso que eles buscam como meio de credenciar perante a população. E no caso da deputada, se a gente colocar isso como um critério, vai perceber de que não há esse retorno para a população. O mandato dela custa caro. A população é quem paga todos os meses o salário dos seus assessores, o dela próprio, a manutenção de seu gabinete. E qual é a contrapartida disso? O que é que tem chegado aqui para Guarabira e para a região? Eu citei aqui há pouco essas conquistas todas nossas durante a gestão do governador João Azevedo, que tiveram diretamente a minha participação e tem tido. Ou seja, se você for, por exemplo, Michele, a Cachoeira dos Guedes e perguntar lá quem foi que teve mais votos lá, foi Camila Toscano ou foi Célio Alves? Foi Camila. Agora pergunte lá quantas vezes ela voltou e o que foi que ela fez por Cachoeira dos Guedes. E a prefeitura da qual ela participa na condição de aliada do prefeito poderia ter tratado Cachoeira dos Guedes melhor, construído lá alguma obra importante, mantido os serviços públicos funcionando com qualidade e não o fez. Já eu que perdi lá, tive 100 votos apenas, continuei a frequentar a Cachoeira, abracei lá a causa da estrada, juntamente com a população, e hoje o sonho está realizado. Esse é um bom exemplo. Célio, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa e a gente vai continuar acompanhando, né, o desenrolar da eleição desse ano, uma eleição, acredito que muito mais competitiva do que a anterior, digo eleição, né, em nível estadual, e vamos vendo aí, né, o desempenho de cada figura, de cada pré-candidato, de cada candidato, e você vai ter sempre espaço aqui no nosso programa. Um grande abraço para você. Muito obrigado a você pela atenção. Aproveito para cumprimentar todas as mulheres em seu nome. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Não apenas um dia de homenagens, mas de reconhecimento e de exaltação à luta das mulheres que precisam ainda de muitas políticas públicas e de ações efetivas da parte da sociedade como um todo, a fim de que possam ter sua condição de mulher respeitada, tendo espaço igualitário na política e em segmentos outros da sociedade. Chegar até aqui, conquistar o direito ao voto, como, por exemplo, vocês conquistaram, e que agora, há pouco tempo, completamos 90 anos disso, não foi algo do nada, foi com muita luta, com muita gente dedicando a própria vida, e nós precisamos dizer isso, para que possamos ter cada vez mais as mulheres empoderadas em nossa sociedade. Eu tenho minha mãe em vida, busco zelar por ela, sei a mulher forte que ela é, o que ela representa para toda a família. Tenho minhas irmãs, tenho muitas sobrinhas, enfim, mulheres trabalhando comigo no dia a dia. Eu aprendo muito com elas e tenho muito respeito e acho que nós, enquanto sociedade, devemos evoluir mais ainda nessa direção. Então, minha saudação a todas as mulheres. E com relação à política ainda, para finalizar, cumprimentando os seus espectadores aqui na TV Mídia, assim que eu tiver uma definição, pode ter certeza de que informarei a você e se essa definição for pela pré-candidatura, também será a você que eu vou pedir o primeiro apoio para essa luta que possivelmente irei enfrentar.